Fala, meu povo! Bizu do Ledu! Estamos de volta! Hoje iniciando a nossa playlist sobre determinantes, dando continuidade aí a matrizes, né? Nós estudamos matrizes, agora vamos estudar os determinantes. Para que serve? Onde que eu uso isso? Como que calcula? Tem propriedade ou não é? E aí, antes de a gente começar então essa nossa playlist, eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu dislike, deixe seu comentário, interaja com a gente, compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal para que a gente possa cada dia mais levar essa matemática num ambiente fabuloso para que todo mundo possa ser feliz. Porque a matemática faz a gente feliz, acredite! Vem comigo, vamos começar então nossa aula de hoje falando sobre determinantes. Antes de mais nada, né, antes de a gente definir o que é um determinante, vamos pensar o seguinte, né? Para que serve? Toda vez que eu começo uma aula, um aluno sempre pensa, ou não pergunta, mas pensa, para que serve, onde que eu uso isso na minha vida? A maioria das vezes eu respondo para ele, tem sempre uma utilização para determinadas coisas. Na pior das hipóteses, se você achar que não serve para nada, vai cair aí uma questão em vestibular que você vai precisar aprender. Mas, tirando essa parte dos vestibulares, tirando essa coisa, né? É o conhecimento, isso serve sempre para alguma coisa. Tá, vamos pensar então na nossa estrutura, né? Nós tínhamos as matrizes, nós aprendemos matrizes, que são tabelas, e agora, olhando para o caso particular da matriz, que é a matriz quadrada, eu consigo, através de um processo, calcular uma coisa chamada determinante. Então, o determinante ele é muito utilizado para quê? Para que a gente possa calcular, por exemplo, ou resolver sistemas lineares. Para que a gente possa calcular área, para a gente calcular volume. Nossa, Ledu, que maluquice, como assim? Exatamente, se a gente conseguir trabalhar com a ideia de vetores, né? E vetores tem uma aula específica para isso, mas se eu conseguir entender a ideia de vetores, eu consigo, por exemplo, calcular a área. Né? Dois vetores, por exemplo, eu calculando o determinante desses vetores, que geram um paralelogramo, eu consigo calcular a área do paralelogramo. Se eu pegar metade disso, eu consigo calcular a área de um triângulo. Então, na geometria analítica, que a gente vai ver posteriormente, né, numa das nossas playlists, você vai ver lá que eu consigo calcular sabendo só as coordenadas do ponto. Né? Eu consigo montar uma figura 3D na geometria analítica e através das coordenadas desse ponto eu consigo calcular aí ou a sua área ou o seu volume, dependendo da figura que eu estou montando, se eu estou em 2D ou 3D. Eu consigo então também, né, dentro desse princípio, calcular aí o volume de um paralelepípedo, né, se a figura for 3D, e resolver aí sistemas de equações, porque afinal de contas, matriz e determinante elas são um passo para a gente resolver um sisteminha de equações lineares. Como que eu calculo? Né? Como é que vai ser o cálculo determinante? E as propriedades. Então, se eu entender bem essa teoria, essa regra, eu vou saber calcular, eu vou saber resolver problemas. Legal? Então, vamos começar nossa aula definindo o que é determinante e como que se calcula os determinantes. Lembrando que o determinante é de uma matriz quadrada, então a gente vai determinante de uma matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Calcular o determinante de uma matriz, a gente só consegue fazer isso se a nossa matriz for quadrada. A matriz sendo de ordem n, ou seja, uma matriz quadrada, existe a possibilidade de eu calcular o determinante dessa matriz. Se ela não for quadrada, for qualquer outra, a gente não calcula o determinante. Beleza? Então essa é a condição básica para a gente poder calcular o determinante de uma matriz. Legal. Nós vamos estabelecer agora alguns casos, né? Nós temos matriz quadrada de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3 e assim por diante. Então, como que seria o cálculo da matriz quadrada de ordem 1? Como eu só tenho um único elemento, então o determinante é o próprio resultado, é o próprio valor que está dentro da matriz. Então, se a matriz é de ordem 1, o determinante é o próprio valor. Então, veja bem, a matriz M tem só o elemento A1, tá? Representação dentro de uma matriz, então o determinante, ou seja, o resultado dessa matriz, o determinante dela é o próprio elemento A1. Como é que a gente indica determinante? A gente pode escrever determinante da matriz ou pode trocar aqui, né, em vez de parênteses, barra dupla ou trabalhar com a ideia de um colchete, vai ser uma barra simples, como se parecesse como se fosse um módulo, mas não é. Tá? Então, o que está representando aqui? Ó? Determinante do elemento A1 é o próprio elemento A1. Então, um exemplo bem simples está lá. Ó. Matriz M tem só um elemento, o número 6.
Qual que é o determinante dessa matriz M? É o próprio 6. Também podemos indicar como sendo lá o determinante de 6. Não é módulo, hein? Toma cuidado, se aqui fosse menos 6, continua sendo menos 6. Então não é módulo, e sim o determinante. Então a matriz 1 por 1 é tranquilo, é o próprio resultado, né, do valor que está dentro da matriz. Edu, e se a matriz for 2 por 2, como é que a gente vai calcular? Nós vamos calcular o determinante multiplicando os elementos da diagonal principal e multiplicando os elementos da diagonal secundária e fazendo uma continha, tá? Então, nós vamos pegar os elementos da diagonal principal, vamos multiplicá-los, vamos pegar os elementos da diagonal secundária, vamos multiplicá-los e vamos fazer uma continha de menos. Então, essa multiplicação menos essa. Tomando cuidado com os sinais, lógico. Mas, na verdade, olha lá, nós temos uma matriz M com esses 4 elementos, 2 por 2. Determinante, coloquei entre barras. Como é que funciona? A11 vezes A22, esse resultado, menos o A12 vezes A21. Também podemos pensar, os elementos da diagonal principal a gente multiplica somando, e os elementos da diagonal secundária a gente multiplica negativo. Então, só para deixar claro aqui, ó, nesse sentido, a gente multiplica e briga com o sinal positivo. Nesse sentido aqui, a gente multiplica os elementos e briga com o sinal negativo. Vamos dar um exemplo agora, que fica mais fácil. Então, nós temos uma matriz aqui 2 por 2, né? Os elementos estão aqui bonitinho. Como é que a gente calcula o determinante da matriz? Então, primeira coisa, nós vamos escrever aqui, ó, determinante dessa matriz A vai ser escrito como? Nós vamos colocar aqui entre barras, tá? Então, olha lá, o 3, o menos 1, o 4 e o menos 2. Beleza? Qual que é a regra do jogo? Nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, 3 vezes menos 2. E o resultado a gente briga com o sinal positivo. Então, não tem problema nenhum. O sinal que der aqui é o sinal mesmo. No outro sentido, nós vamos multiplicar aqui, ó, o 4 vezes menos 1. E o resultado dessa multiplicação, nós vamos brigar com o sinal negativo. Por isso que lá ele diz, ó, você pega a diagonal principal menos o produto dos elementos de diagonal secundária, tá? Mas em vez de ficar com essa ideia, pensa assim, ó, no sentido da diagonal principal eu brigo com o sinal positivo, na diagonal secundária eu brigo com o sinal negativo. E aí vai ficar, ó, 3 vezes menos 2, isso aqui dá menos 6. 4 vezes menos 1, isso aqui dá menos 4. Com o sinal menos aqui, então eu já posso fazer a guerrinha, ó. Menos com menos dá mais, isso aqui dá mais 4. Logo, o determinante que a gente está procurando aqui, né, dessa matriz que eu chamei matriz A, eu devo 2, eu tenho 4, então eu estou devendo 6. Então, esse é o resultado do determinante de uma matriz 2 por 2. No caso da matriz de ordem 3, né, como é que a gente vai calcular o determinante dela? Nós vamos usar o conceito, né, da matriz 2 por 2, da multiplicação dos elementos da diagonal principal, dos elementos da diagonal secundária, porém, nós vamos usar um artifício aqui, nós vamos usar uma regrinha prática chamada regra de Sarri. Isso é uma das formas de a gente calcular determinante 3 por 3. Eu vou apresentar depois para vocês outras formas, mas a mais prática dela seria a regra de Sarri. Como é que a gente faz esse cálculo? Nós vamos pegar a primeira e a segunda coluna, nós vamos repetir, ó. Então, repetimos a primeira e a segunda coluna ao lado da matriz. Pegamos os elementos aqui da primeira coluna, colocamos aqui. A segunda coluna, colocamos aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar aqui os elementos que estão na diagonal principal. Nós vamos multiplicar esses 3 elementos aqui, ó, estão na diagonal principal, no sentido positivo. Observe que eu gerei aqui mais uma diagonal principal. Tá vendo? Ó, eu tenho uma outra diagonal aqui. E também gerei aqui uma outra diagonal principal. Então, eu consegui fazer aqui a multiplicação desses 3 elementos, desses 3 elementos, desses 3 elementos. O meu objetivo é envolver todos os elementos que estão na matriz. Então, nós já usamos o A11, o A22, o A33, o 1, 2, 2, 3 e o 3, 1. E aí, nesse sentido, fizemos a multiplicação, né, dos elementos, brigando com o sinal positivo. No outro sentido, nós vamos ter aqui a diagonal secundária, tudo bem? Então, nós temos a diagonal secundária da nossa matriz. Nós vamos multiplicar aqui esses elementos, brigando com o sinal negativo. Mas observe que eu também consegui aqui gerar, ó, uma segunda diagonal secundária e consegui também gerar aqui uma terceira diagonal secundária.
Observe que todos os elementos da minha matriz participam dessa multiplicação. Aí algum aluno fala assim, Ledu, mas olha só, não tem flechinha nesse cara aqui, não tem flechinha passando nesse cara aqui. Mas observe que o A22 foi utilizado aqui. E o A21 foi utilizado na multiplicação aqui. Então sim, todos eles participam. Então como é que eu resolvo o determinante dessa matriz M? Como é que vai ficar isso aqui, né? Em linhas gerais, observe que o determinante de M, ele vai ser a multiplicação de 6, vão ter 6 parcelas aqui, ó. A multiplicação de quem? Olha lá, ó, o A11 vezes o A22 vezes o A33, brigando com o sinal positivo. Depois, eu vou ter lá, ó, o A12 vezes o A23 vezes o meu A31, também brigando com o sentido positivo. E vamos ter a terceira aqui, diagonal principal, olha lá, o A13, né? O A21 e o A32. Essas três parcelas aqui, elas estão brigando no sentido positivo. Então, olha lá, essa parcela e essa parcela, elas brigaram aí no sentido positivo. Agora o que a gente vai fazer? O determinante aqui continua, né? Só que agora a gente vai fazer aqui a soma, né, de todas as parcelas, só que agora a gente vai brigar no sentido negativo. Então, por isso que parece que eu estou fazendo uma subtração, né? Então, ao invés de eu somar aqui, como eu vou brigar com sentido negativo, eu estaria subtraindo, assim como a gente está fazendo lá na 2 por 2. Então, eu estaria subtraindo quem? A multiplicação agora de quem vem. Então, 3 pontinhos aqui, ó, menos, né? Só para dar continuidade lá. Aqui ficaria, ó, o A13 que multiplica o A22 que multiplica o A31. Menos, porque eu vou estar brigando com o sinal negativo, né? Então, vai mudar o sinal. E aí, agora eu vou ter aqui, ó, o A11 vezes o A23 vezes o A32. E para terminar, são 6 parcelas, né? Nós vamos ter a última aqui, que é o A12, multiplicando pelo A21, multiplicando pelo A33. Então, parece ser um pouco complicado, né? Parece até que é difícil, mas você vai ver aqui no exemplo que não é. Então, se a gente pegar aqui agora e fizer isso, ó, eu tenho uma matriz 3 por 3. Então, menos 1, 0 e 2, 1, 4 e 3, 2, 1 e 1, por exemplo, tá? Isso aqui é uma matriz que eu quero calcular o determinante dela. Ledu, por que eu sei que eu quero calcular o determinante? Porque eu coloquei entre barras. Como é que a gente faz esse cálculo? Então, de uma maneira simples, o que a gente pega? A primeira e a segunda coluna a gente copia. Então, olha lá, menos 1, 0, 1 e 4, 2 e 1. Ok? Feito isso, nós vamos pegar agora os elementos da diagonal principal e vamos multiplicá-los. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, menos 1 vezes 4 vezes 1. Eu vou fazer direto, tá? Menos 1 vezes... Vamos fazer a multiplicação sem sinal. 1 vezes 4, 4 vezes 1, 4, menos. Menos com mais, então fica menos 4. Ok? Abriu uma segunda diagonal, também no sentido positivo, lá, né? Diagonal principal. 0 vezes 3 vezes 2. Bom, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, somar 0 aqui. E eu vou abrir uma terceira diagonal principal. 2 vezes 1 vezes 1. Isso aqui dá 2, no sentido positivo. Então, eu estaria somando 2. Perfeito? Tá. No sentido da diagonal secundária, nós vamos abrir aqui, ó. 1, 2, 3 diagonais secundárias. Tá vendo? A gente vai multiplicar normalmente os elementos e vamos brigar com o sinal negativo. Então, ó, 2 vezes 4, 8, vezes 2 dá 16, positivo. Briga com o sinal, então fica menos 16. Aqui, eu tenho 1 vezes 3 vezes 1, isso aqui dá 3. Só que é menos 3. Brigando com o sinal negativo, fica mais 3. E aqui é 0, então eu vou somar 0, porque a gente não faz menos 0, né? Só somar 0. Tá ok? Qual que é, então, o resultado do determinante dessa matriz? Nós vamos fazer essa continha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas. Vamos juntar essas parcelas e ver o que acontece. Eu devo 4 e eu devo 16, eu estou devendo 20. Eu juntei as minhas dívidas. Eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 5. Então, eu estou devendo 15.
O resultado, vamos chamar isso aqui de uma matriz A, o resultado do determinante dessa matriz A aqui seria menos 15. Então tá aí a forma de a gente calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, utilizando a regra de Sarri. Ledu, só tem essa maneira? Não, tem outras formas da gente fazer, mas essa é uma delas. Quero mostrar para você então esse mesmo determinante ali, só que usando a ideia da regra de Sarri, só que ao invés de eu copiar a primeira e a segunda coluna, eu vou fazer uma estratégia de montar um coração invertido. Nossa, Ledu, como assim? Vamos lá. Nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal. Então está aqui no sentido positivo. Então essa é a primeira conta que a gente vai fazer. Multiplicando, então, 1 vezes 4 vezes, isso aqui vai dar menos 4. Tudo bem? Tá. No sentido da diagonal principal, eu tenho um elemento, um segundo elemento. Está faltando alguém aqui. Quem é que está faltando? Se está faltando um, então eu venho buscar ele aqui, quem está sozinho, como se eu fosse pegar esse cara. Lembra que a gente copia a primeira e a segunda coluna? Então, olha lá, eu tenho 2, está faltando 1, eu venho pegar esse cara do 1. Então, isso aqui é positivo, multiplicando fica 0 vezes 3 vezes 2. Isso dá 0. Como eu vou pegar a terceira diagonal principal, eu estaria faltando 2 elementos. Então, eu vou pegar onde está a coluna, né, na minha diagonal, que completa os 2 elementos. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes 1. Isso dá 2. Do sentido positivo, então fica mais 2. Percebeu? Igualzinho está lá. Agora, eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária. Então, a diagonal secundária está aqui, Então, esses 3 elementos no sentido negativo. Então, 2 vezes 2, 4. Isso aqui dá menos 16. Percebe que agora eu vou pegar, tem 2, está faltando 1. Então, eu vou buscar aonde é que tem só 1 aqui, Então, 0 vezes 1 vezes 1, isso aqui dá 0 mesmo. Então, eu vou somar 0 aqui no meu sentido negativo. E o que está sozinho aqui, ele vai pegar 2 que estão faltando. Quem são esses 2 que estão faltando? Esse e esse. Então, olha lá, no sentido negativo, eu vou estar multiplicando menos 1 vezes 3 dá menos 3, no sentido negativo dá mais 3. E aí, caiu naquele mesmo caso, olha lá. Eu devo 4, eu devo 16, eu estou devendo 20. 2 mais 3, eu tenho 5. Então, isso aqui diz para mim que o determinante dessa matriz é menos 15. Então, essa é uma outra maneira de fazer. Nossa, Ledu, por que é um coração, né? Tá vendo? Forma um coraçãozinho invertido. Eu gosto muito desse processo, mas tem alunos que não curtem. Então, você copia a primeira e a segunda coluna, faz a regra de Sarri bonitinho. Se você entendeu o processo, olha lá, diagonal principal, os 3 elementos estão aqui, beleza. 1, 2, está faltando 1, então eu vou buscar quem está sozinho. 1, está faltando 2, vou buscar quem está aqui, os outros 2 estão faltando. Entendeu? Nesse sentido da diagonal principal, tudo positivo. Diagonal secundária, então eu vou multiplicar os 3 elementos aqui, Agora, eu tenho 1, 2, está faltando 1, eu venho buscar ele aqui. Tem 1, está faltando 2, venho buscar os 2 aqui. No sentido negativo, faça a guerrinha de sinal. Alguns exercícios, né? Vamos calcular os determinantes. Então, nós temos aí um determinante, uma matriz 2 por 2. Já está no formato de determinante, ou seja, cálculo dele. Como é que a gente calcula isso? Nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, né? Então, nós vamos ter aqui, o menos 3 que vai multiplicar o meio, só que nesse sentido é positivo, então não altera o sinal. E vamos multiplicar esses dois, o menos 2 que multiplica o 2, só que no sentido negativo. Então, a gente vai brigar com o sinal negativo. Qual o resultado que nós temos aqui? Menos 3 vezes meio, eu multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo, então dá menos 3 meios. 2 vezes 2 dá 4, menos com menos, isso aqui dá mais. Perceba, então, que isso aqui nós vamos ter que tirar o MMC, que é o próprio 2. Então, nós temos aqui, né, menos 3 mais 8 vai ser igual a 5 meios, e esse é o resultado do determinante. Edu, o que você fez? Dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. Então, 2 por 2 dá 1, vezes menos 3, é menos 3 mesmo. 2 por 1 dá 2, vezes 4, 8. Então, calculamos o determinante da matriz 2 por 2. Edu, e aqui? Mesma coisa, sentido positivo, nós vamos estar multiplicando seno de x vezes cosseno de y. No sentido positivo, aqui é sentido negativo, então, menos, né, sentido negativo. Nós vamos estar multiplicando aqui, seno de y vezes o cosseno de x, só que aqui negativo. Então, como é que vai ficar isso aqui? Fica
Seno x cosseno y, menos com menos dá mais, seno y cosseno x. Se você ainda não lembra, ou não estudou, ou não sabe o que isso significa, né, de lá em trigonometria, de x mais y, ó, é a soma de arcos. Né? Minha terra tem palmeira de canto sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Então, isso aqui, ó, o resultado disso aqui, ou seja, o determinante dessa matriz aqui, vai ser seno do ângulo de x mais y. Próximo aqui nós temos um 3 por 3. Então, como é que a gente faz? Bom, segundo a regra de Sarri, a gente deve pegar a primeira e a segunda coluna e copiar. Ledu, e se eu não quiser fazer isso, posso fazer a regra do coração? Pode, sem nenhum problema. Diagonal principal, nós temos aqui, ó, 3 diagonais principais, né? Foi gerado para nós. Nós vamos, ó, multiplicar e vamos somar. Então vamos lá. 1 vezes 0 vezes 1. Bom, multiplicar por 0 é show de bola que dá 0. Então vamos marcar a posição aqui, 0. 3 vezes 2 vezes 2. Então isso aqui dá 12. Negativo. Brigando com o sinal positivo, continua menos 12. 2 vezes 1 vezes 5, isso aqui dá 10. Só que é negativo, então dá menos 10. Brigando com o sinal positivo, continua menos 10. Entendeu a lógica? Bom, no outro sentido agora, diagonal secundária. Então nós vamos multiplicar aqui, ó. Temos uma diagonal, uma segunda diagonal e uma terceira diagonal. Vamos brigar no final com o sinal de menos. Bom, aqui é 0, então continua 0 mesmo. Vou colocar a posição dele aqui. A gente não coloca menos 0, então vamos colocar mais. 1 vezes 2 vezes 5 dá 10. 10 positivo, briga com o sinal negativo, dá menos 10. 3 vezes menos 1, isso aqui dá menos 3. Briga com o sinal negativo, dá mais 3. Percebeu? Então, o determinante que nós estamos procurando aqui agora é só juntar. Devo 12, devo 10, devo 10, então eu devo 32. Devo 32 e eu tenho 3, então eu vou ficar devendo 29. O resultado do determinante daquela matriz ali, que eu não dei nome para ela, vai ser menos 29. Ah, Ledu, não quero copiar a primeira e a segunda coluna. Olha lá, multiplicava aqui, depois tem 2, busca esse cara, e depois tem 1, busca os dois. É o mesmo sistema que a gente fez anteriormente. Vamos resolver agora aí 2 exercícios de vestibular, um da FGV e um da VUNESP. Né? Então, como que a FGV cobrou isso, né? Caiu isso no vestibular? O determinante da matriz A, 2 por 2, quadrada, foi definida por uma lei, ó. AIJ 3I mais 2J. Ele quer saber quanto que vale o determinante. Então, o que ele está pesquisando aqui? Se você sabe montar a matriz, né? Então, a nossa matriz é 2 por 2, então nós vamos precisar montar ela. Quem são os elementos? A11, A12, A21, A22. Sei montar a matriz? Sei. Como é que eu vou criar essa matriz? Se a lógica é pegue o valor de I, multiplique por 3 e o valor de J multiplique por 2, como é que nós vamos montar a nossa matriz? Quem é o elemento A11? É só multiplicar 3 vezes o I, que é 1, 2 vezes o J, que é 1. Né? Então, olha lá, quem é o nosso A1? Seria 3 vezes 1 mais 2 vezes 1. Isso aqui dá 5. Então, esse é o nosso primeiro elemento. Ó. Quem vai ser o elemento A12? Vai ser 3 vezes o I, que é 1, mais 2 vezes o J, que é 2. Então, 3 mais 4, 7. Então, aqui é o nosso 7. Quem vai ser o elemento A21? Vai ser 3 vezes 2, mais 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2, 6, mais 2, isso aqui dá 8. Esse é esse elemento que está aqui. E o último elemento, o A22, seria 3 vezes 2, mais 2 vezes 2. Então, 3 vezes 2, 6, com 4, isso aqui dá 10. Esse é o nosso elemento. Então, essa é a nossa matriz A, certo? Matriz A está aqui. O que ele pediu? Calcular o determinante de A. Então, agora, determinante, a gente troca, escreve a matriz dentro do determinante e agora eu vou resolvê-lo. Tá? Multiplicamos os elementos da diagonal principal, 5 vezes 10 dá 50, no sentido positivo. Multiplicamos os elementos da diagonal secundária no sentido negativo, 7 vezes 8, 56. Então, o determinante da nossa matriz A vai dar quanto? Menos 6. Então, agora a gente vem nas alternativas aqui e resolvemos o problema. Legal? Então, é assim que funciona. Calculamos, montamos a matriz e depois calculamos o determinante dela. A questão da VUNESP fala assim, ó, consideremos a matriz quadrada A de ordem 3 definida por
Do A e J eu coloco 1 quando o I e o J for igual. E o A e o J eu coloco 0 quando o I for diferente do J. Se você lembrar da nossa aula de matrizes, né? Essa matriz A aqui, 3 por 3, então vou escrever ela, ó, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Se você lembrar da nossa aula, você vai perceber que aqui, ó, quando o I e o J for igual, né, a gente vai colocar 1. Nós estamos criando aqui a matriz identidade, ó. Vai ser 1 quando o I for igual a J e vai ser 0 quando o I for diferente de J. Então, nós construímos aqui a matriz identidade, ó, 3 por 3. Edu, qual que é o determinante da matriz identidade? Então, eu ainda não falei sobre isso, mas agora, através desse exercício, eu já posso fazer uma afirmação, tá? A matriz identidade, para a gente calcular o determinante, nós precisamos pegar a primeira e a segunda coluna e repetir, né? Colocar aqui na regra de Sarri. Ou então, a gente poderia fazer aquela regra do coração. Você percebe que aqui, ó, quando eu multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, isso aqui dá 1. Quando eu multiplicar, então, ó, fiz os elementos diagonal principal. Quando eu multiplicar 0 vezes 0, eu vou buscar esse 0, que vai dar 0. Esse 0 que está sozinho vai buscar esses 2, que dá 0. Quando eu multiplicar a diagonal secundária, vai dar 0, 0 e 0. Então, o determinante da matriz identidade sempre vai ser 1. E uma questão da VUNESP, a gente não precisaria nem fazer todo o cálculo, como eu não fiz, né? Nós só montamos e eu mostrei para vocês que vai dar 1. Mas se você já sabe desse conceito, determinante da matriz identidade vai ser sempre o resultado igual à unidade, vai ser sempre 1. E aí fica tranquilo, você já resolveu o problema, já pode marcar. Ledu, isso é uma prova de segunda fase. A gente faz bonitinho, monta só para o examinador ver que a gente tem o conhecimento, faz aqui a regra de Sarri mostrando os dois e calcula o determinante. Beleza? Espero ter auxiliado aí, contribuído para você começar a entender esse mundo dos determinantes, né? E se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike, não tem nenhum problema. Deixe seu comentário, coloque aí o que você quer que a gente faça, o que faltou. Na nossa próxima aula aí nós vamos continuar falando dos determinantes, mostrar outras formas de calcular determinante, né? 3 por 3, 4 por 4, até mesmo 2 por 2, mas usando algumas outras teoremas e outras regras, tá? Espero que você esteja com a gente, compartilhe essa nossa aula, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui e aquele forte abraço, porque Bizu do Ledu está sempre com você. Tchau! Nossa, deparei com o exercício, tá difícil de resolver, não sei o que fazer. Ledu, o que eu faço? Canequinha, Bizu do Ledu, coloca a aguinha nela e ó, seus problemas acabaram! Bizu do Ledu! Lembre-se, essa vaga é minha! Bizu do Ledu! Momento propaganda, é ou não é?